Boa tarde a todos. Trindade, eu sou o CRO da Digital Business e sou diretor de comitês da Abrad. Esse daqui é um webinar feito pela Digital Business em parceria com a Abrad. E o tema hoje é um bem amplo, bem complexo. Nós convidamos aí uma série de pessoas relevantes no mercado para estarem com a gente e debaterem esse tema. Nós temos aqui José Leal, que é o diretor-presidente da Procegs, Karen Lopes, que é diretora de soluções digitais, a Soraya Schutel, desculpa, Soraya, se eu... Tá certo. Mas a Soraya Schutel é a CEO e é a empreendedora da Sonata Brasil, e o Ricardo Abel, que é o CEO do Grupo Digital Business. O tema aqui, a gente gostaria de... A ideia desse webinar, ela surgiu por causa de um projeto que nós fizemos junto com o governo do estado. Eu estou dividindo a minha tela aqui nesse exato momento para mostrar para vocês os dois projetos que nós estamos falando. O Diego, que é o pessoal da nossa, que é a pessoa responsável pela nossa área técnica aqui, Diego, eu vou pedir para você colocar esses links aqui nos comentários, por favor, para que as pessoas possam acessar esses sites. Então, o primeiro é o covid.saude.rs.gov.br. Então, foi um projeto desenvolvido pela Digital Business em conjunto com a Procergs. Então, vou navegar de uma maneira bem rápida aqui, o objetivo não é gastar tempo no site, mas é mostrar para vocês o conceito do projeto. E o segundo projeto é o distanciamento controlado.rs.gov.br. Também um projeto desenvolvido em conjunto, Digital Business e Procergs. E esse projeto de que nós estamos falando aqui, ele foi efetivamente o que deu a ideia para que nós pudéssemos construir esse webinar. O conceito aqui do webinar que nós queremos trazer para vocês é o seguinte: existem três atores dentro desse projeto. O primeiro ator é o Estado, o segundo ator é a sociedade, e o terceiro é o empreendedor, que efetivamente está fazendo o link aqui entre o Estado e a sociedade, através de tecnologia, através de ambiente digital, e é isso que a gente quer conversar aqui hoje com vocês. O pessoal da Procergs, né, o Leal e a Karen estão representando o Estado, a Soraya da Sonata está representando aqui a sociedade, e o Ricardo, o empreendedorismo no Brasil, o empreendedorismo digital. Primeira pergunta que eu gostaria de lançar para o grupo, e eu gostaria de começar aqui com o Leal da Procergs, é o seguinte: o Estado, ele tem um novo papel agora, ou pelo menos ele vem tendo um novo papel, atuando de maneira diferente. Ele não é mais o detentor da posse de ter que desenvolver tudo. Ele é mais um cérebro que traz parcerias, que ouve, que usa dados. A função dele mudou. Como é que vocês da Procergs estão enxergando esse novo desafio, Leal? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Tá, ok. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um grande prazer aqui estar com vocês, né? Eu agradeço de antemão aí a parceria no desenvolvimento dessas duas aplicações tão importantes para o cidadão do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, o que nós temos hoje, falando de digital como um todo, e depois mais especificamente na pandemia, é uma necessidade de entregas muito rápidas, né? O mundo digital, ele avança de uma forma exponencial e as empresas que vêm de um modelo analógico de uma forma linear. Então, a forma de eliminar esse gap, né, esse distanciamento, é utilizar parcerias, tá? Então, cada vez mais, o governo e a Procergs em particular tem que trabalhar como provedor de soluções para o governo e para o cidadão, né, no final do dia, né, e menos provedor de serviços, né, e provendo soluções não necessariamente desenvolvidas pela própria empresa, mas geridas por ela, e utilizando-se de parcerias para que a gente possa entregar isso para a sociedade, para o governo e para a sociedade, na rapidez que ela precisa, que a sociedade precisa, e na rapidez que a tecnologia evolui, tá? Então, não teremos mais condições de prover tudo internamente, né? Por mais que nós tenhamos profissionais de alta qualidade, nós temos que usar nosso conhecimento de negócio de governo e mais utilizar parceiros para nos ajudar a implementar tecnologia de informação, em especial tecnologias de digital, né? Ou seja, esse governo do Eduardo Leite tem como um dos objetivos estratégicos
a digitalização do governo no seu mandato, 100%, e somente com recursos do próprio governo, seja Procegs ou outro órgão, isso nós não conseguiremos, tá? Então, essa parceria que é um dos nossos objetivos estratégicos e foi mais intensificada agora na pandemia, o que demonstrou que ela funciona, se a gente olhar essas duas entregas, elas foram feitas de uma forma muito rápida e com alinhamento entre os atores, seja os atores de governo, cliente, Procegs, e no caso aqui a Digital Business, muito grande, feita de forma remota, ou seja, não tivemos nenhum encontro presencial, o que também elimina o paradigma de que home office pode reduzir produtividade. A meu ver, a home office aumenta a produtividade, e esse é mais um exemplo, esses dois projetos são mais um exemplo da possibilidade de termos bastante produtividade, utilizando tecnologia, utilizando os meios para prover um bom trabalho em home office, tá? Então, sim, a parceria, iniciativa privada, sociedade e governo, trabalhando de forma harmônica e com governança, vai nos permitir fazer entregas mais rápidas e com melhor qualidade para o cidadão em geral, tá? Perfeito, perfeito. Karen, você gostaria de contribuir aqui com o comentário do Leal? Uhum. Pois não. Boa tarde a todos, boa tarde, Soraya, Leal, Ricardo e também o Fábio. Obrigada pelo convite, a gente está aqui com vocês. Na verdade, complementando o que o Leal falou, a gente já vinha numa estratégia digital no governo, né, trabalhando nessa lógica de atender esse cidadão que está digital. É o grande desafio, né? Como é que eu encontro esse cidadão está na rede, como é que eu encontro ele? E com a pandemia, isso acelerou esse processo, né? Dizem que tem 3 formas de fazer grandes mudanças na sociedade como um todo. Ou é uma guerra, ou é uma pandemia, ou é uma revolução. Então, a pandemia vem fazer essa revolução na área de tecnologia, na área de cultura, o impacto no comportamento das pessoas. Tá bem, então, se esse cidadão, eu tenho que encontrar ele, dar a melhor experiência para ele, o governo, a gente não tem como fazer isso precisa fazer isso com a sociedade, a própria sociedade, mas também com aquele empreendedor. Então, esses 2 projetos que foram citados, eles são cases de sucesso, porque eles geraram um impacto social que a tecnologia pode proporcionar para as pessoas. Vocês imaginem que as pessoas, no sábado, há 2 sábados atrás, todas as pessoas do Rio Grande do Sul, todos os gaúchos, quer sejam enquanto pessoa física, quer sejam enquanto pessoas jurídicas, eles precisavam saber na segunda-feira o que eles teriam que protocolo eles teriam que seguir no município deles. Então, como é que, sem a tecnologia, o governo conseguiria fazer essa divulgação de uma forma tão ágil e tão didática? Então, começa com uma live do governador e depois a própria solução que a gente fez com a Digital. Cada pessoa poderia entrar lá e vendo de forma muito clara, recebendo a informação que ele precisava naquele momento, com todos os detalhes. Então, eu acho que essa transformação digital, ela tem essa lógica da gente conseguir, em pouco tempo, dar soluções de verdade. E daí, aqui, depois, eu quero conversar um pouco mais de outras soluções que essa oportunidade desse momento nos deu para acelerar esse processo de governo digital. Legal, legal, bacana. Ricardo, e como é que o empreendedorismo atua dessa maneira, ajudando, suportando o Estado, o governo? Qual que é o papel do empreendedor nesse novo modelo? Como que uma empresa como a Digital Business age nesse momento? Legal. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Agradeço a todos os participantes, né, toda a nossa audiência, né? Então, me disseram aqui que tem gente de Portugal, do Canadá assistindo a nossa live. Então, a gente agradece aí, também dos Estados Unidos. Então, enfim, a gente agradece a todo mundo que está olhando esse tema. Para mim, isso é um tema que é muito relevante, principalmente pela minha origem e por tudo que a gente acredita aqui na Digital Business, né? Então, a gente é um ecossistema, né? Então, hoje nós somos 4 empresas, né? Até eu brinco, antes dessa pandemia, agora a gente está pensando de uma forma muito mais integrada, e colaboração é a palavra-chave,
Acho que o grande ponto é assim, se a gente não colaborar, a gente não consegue avançar, né? Então, a gente brinca que colaboração é abundância, né? É agilidade, como a Karen falou, né? E competição é escassez. Então, a gente brinca muito que a gente sempre pensa de uma forma como a gente consegue ajudar, como a gente consegue colaborar. E quando a gente teve essa oportunidade de contato, né, esse pedido de apoio, de parceria da Procergs, eu acho que acho que não foi nem um minuto a tomada de decisão, foi em segundos, né, o ponto de vamos ajudar, né, primeiramente porque a gente, muito importante, né, a gente apresentou em 3 grandes colunas, né, mais para a gente conseguir organizar um pouco a apresentação, mas nós somos um só, né, então, Estado, sociedade, né, empresas, empreendedores, né, a gente tem que entender isso, a gente tem que entender e infelizmente essa pandemia, ela está nos obrigando a entender que se a gente não trabalhar em conjunto, se a gente não pensar de uma forma mais integrada, a gente vai demorar muito, a gente vai ser muito custoso obter determinados resultados. Obviamente, quando a gente fala em resultado, não são financeiros, são resultados de realizações, de entregas. Então, a gente, de certa forma, Fábio, a gente engajou a equipe, simplesmente dando um desafio, precisamos ajudar o nosso Estado, precisamos ajudar, né, as empresas, o cidadão, a obter informação de uma forma online, de uma forma com bastante inteligência, e isso é uma coisa que a Procergs está fazendo, assim, com bastante maestria, e isso realmente nos impressionou muito, né, como estão utilizando os dados, como estão utilizando a tecnologia para prover essa informação, né, e a gente acabou sendo um agente acelerador, um agente que colaborou, que deu ideias, enfim, que possibilitou essa velocidade, possibilitou essa agilidade, né, até pela nossa experiência, pelo nosso background, principalmente em experiência de usuário, em construção de projetos digitais, performance, segurança, enfim. Isso, de certa forma, a gente conseguiu apoiar. E é a nossa missão, a gente precisa contribuir, né, principalmente para ter uma sociedade melhor. Né? Acho que esse é um grande intuito, né, da Digital Business. É isso, Fábio. Bacana, legal. Soraya, para a gente fechar aqui essa linha de raciocínio, a gente falou de Estado, a gente falou de link com o empreendedor, e a sociedade nisso tudo, hein? A sociedade, ela muda numa velocidade muito mais rápida, até mesmo que os empreendedores, né? Ela é a base, né? Ela é o que driva os empreendedores para essa mudança, e agora a gente está vendo os reflexos disso no Estado. Mas como é que funciona toda essa situação agora de pandemia, de tudo isso tão novo, numa sociedade que muda tão rápido e sendo obrigada a mudar tão mais rápido, hein? Obrigada, Fábio, pelo questionamento. Um prazer estar aqui com vocês, Leal, Karen, Ricardo. Então, pessoal, venho aqui representando a sociedade, mesmo sendo empreendedora, porque no final da sociedade todos nós fazemos parte. E hoje nós vivemos em uma sociedade do conhecimento digital, e mostra a importância desse projeto do Estado, em parceria com a Digital Business, da gente ter acesso a informação relevante, de qualidade e científica, para que a gente também possa tomar as decisões. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade, tem muita informação ruim, muita fake news, né, rolando, então mostra a importância desse projeto realizado por vocês. Mas eu queria trazer aqui, pessoal, também um pouco do papel do cidadão nesse momento que a gente vive. A cidadania no mundo digital e no mundo do conhecimento, ela exige cada vez mais o nosso papel cidadão no sentido do que eu posso entregar do meu melhor para o mundo. E é isso que eu tenho sentido como cidadã brasileira e gaúcha. Um parênteses, eu escolhi morar no Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural de Florianópolis, aqui inclusive tem um case muito legal de ecossistema de inovação, que eu acho que é legal compartilhar depois, mas esse é um momento de crise que chama a cada um de nós cidadãos a entregar o nosso melhor. Por quê, gente? Chega da atitude de querer que o Estado provenha tudo. É impossível que isso aconteça, porque o Estado somos nós. Então, em momentos de crise, é como se a gente sentisse o chamado de que o cidadão precisa contribuir com o ambiente que ele está, né? Então, muitos da sociedade, às vezes, tem essa postura de o Estado é o provedor de tudo. É impossível, o Estado
tem o seu papel, que deve ser cumprido, mas ele não consegue resolver tudo. E aqui entra o nosso papel de entregar o nosso melhor para a sociedade. Vou dar um exemplo, a minha área, como é a educação, eu tenho feito lives constantes de forma a ajudar na saúde mental e emocional das pessoas, que tem atingido milhares de pessoas, e com feedbacks bastante relevantes de quanto essa minha singela ação tem contribuído com a vida das pessoas, assim como eu tenho recebido o apoio de tantas outras. Então, o papel do cidadão na sociedade do conhecimento é justamente ter uma atitude proativa de disseminar aquilo que ele tem de melhor, porque o momento nos chama para cooperação e para colaboração, muito mais do que uma atitude hierárquica, que é o modelo antigo, ok, sobretudo industrial, hierárquico, onde alguém provém tudo. Então, este é um momento de horizontalidade e cada um entender o seu papel nesse momento. E a crise, gente, traz um monte de oportunidade, né, da gente refletir sobre o nosso papel na sociedade, na nossa vida, nas empresas, e depois eu quero falar um pouquinho mais também, se for possível, se esse tema vier à tona, da importância do que esse momento está trazendo como pilar para a gente construir o futuro. Nós temos um monte de oportunidade que já fica visível do que nós podemos construir em termos de potência de Estado, porque o Estado do Rio Grande do Sul tem muito capital humano bom, gente, muito, e se exporta muita gente boa para fora, até pela qualidade da educação que temos aqui, e a gente tem um potencial enorme de criar aqui um ecossistema tecnológico para a área de inovação que pode despontar no mundo. Então, eu já vejo, em termos de sociedade civil, né, organizada, o quanto a gente tem de oportunidade nisso. Crise tem dor, mas tem oportunidade junto. Essa é a minha contribuição, Fábio, para essa primeira questão. Soraya, então eu vou pedir para você, por gentileza, já emendar na segunda, porque eu acho que isso é super relevante, que é o fato que você citou aqui da importância desse momento para o futuro. Eu só queria adicionar essa pergunta, essa tua proposta, o seguinte, além da importância desse momento, como o digital é um ator no que você vê na importância do momento? Como é que o digital vai ser o catalisador disso? Cara, o digital é tudo! Porque o digital... Principalmente agora, né? É isso, é que esse momento, gente, ele só está desvelando, nos mostrando que o digital é um meio para a gente construir o futuro que a gente quer, ok? Muitos de nós, eu me encaixo nisso, ainda estava no paradigma antigo. Minha proposta de entrega social, educadora e empreendedora era só no presencial, porque eu amo esse contato presencial, mas eu precisei me reinventar. Em 2 semanas eu reinventei meu modelo de negócio. Então, o digital, ele vai permear a transformação do presente e do futuro. Quanta coisa boa o digital nos traz, mas ele é meio. E para a gente construir esse meio, pessoal, o que a gente precisa fazer? Focar em um propósito claro de nação e Estado. Porque, gente, trazendo a experiência um pouquinho de Santa Catarina, né, que eu acho que tem muitos casos legais no Brasil para a gente se inspirar. Eu sou de Floripa, era uma terra basicamente estruturada apenas do serviço público. O que acontece? Durante 30 anos, Tríplice Hélice se uniu, Universidade, Estado e empresários, para construir um ecossistema de inovação e tecnologia que hoje desponta no Brasil e no mundo. O que eu trago com isso? Né? Que a gente precisa começar hoje para construir o futuro do mundo que a gente quer deixar para os filhos, netos e assim por diante. Nós, no Estado do Rio Grande do Sul, a gente já tem alto potencial intelectual, universidades extraordinárias, ok? Aqui só um parênteses em termos de cidadã. Toda a minha educação, toda foi pública, graduação, mestrado, doutorado, eu sei quanto isso custa e quanto isso vale. É a hora de nós, brasileiros, devolvermos aquilo que o Brasil nos dá. Chega da gente, desculpem o francês, cuspir no prato. O Brasil tem problema? Tem, mas a gente tem muita oportunidade. E se a gente não valoriza a terra que a gente nasceu, quem vai valorizar? Quem vai construir esse país? Então, pessoal, agora é hora da gente focar na educação que a gente precisa para a transformação. A nova indústria é o digital, ok? Dados do ano passado, gente, do ano passado, tá? Imagina o quanto isso já está atualizado. Até 2024, amanhã, vão faltar 600 mil vagas, vão faltar de pessoas para preencherem essas vagas de trabalho na área de tecnologia. Tem mais vaga do que gente. Fazendo uma conta simples, se essas 600 mil vagas forem preenchidas com capital intelectual que em 4 anos a gente forma, o que a gente gera de economia? Eu fiz as contas simples, mais de R$1 trilhão a gente injeta na economia só de salários, sem contar os negócios, sem contar os impostos gerados disso. Então, pessoal, a gente tem que parar de pensar no mundo velho
e começar a pensar num mundo novo. Em termos de Rio Grande do Sul, nós temos a força do agro, a força da educação, ok? Que, claro, a gente tem os desafios, mas também tem coisa boa. Se a gente começa a unir essas pontas, pessoal, sinceramente, a gente não precisa mais nem se preocupar se eventualmente temos alguns momentos mais difíceis. Estou falando em termos econômicos, ok? É a minha visão aqui, estou trazendo em termos econômicos de oportunidade de futuro. Por quê? Porque é o que gera emprego, é o que gera... a economia está circulando. E outra questão importante também que eu acho que esse momento traz, Fábio, é a gente ressignificar a questão da indústria, né? Porque a gente viu que levar toda a indústria para a China, por uma questão só de custo, tem seus grandes perigos, né? Então, de certa forma, a gente coloca a indústria do mundo em um país. Por que não pensar também num projeto futuro de reindustrialização, com mais qualidade, né? Com mais foco na sociedade local? Isso tudo está conectado com o quê? Com desenvolvimento sustentável. Para a gente pensar em desenvolvimento local, não dá para pensar num pilar só que é econômico, tem que pensar no todo. Então, essas são as minhas contribuições em termos de futuro. Fábio. Legal. Como a gente está falando de futuro e o tema aqui é digital, né? Karen, eu gostaria que você comentasse aí um pouquinho, com base no que a Soraya está falando, no conceito aí que a Soraya traz para a gente, eu gostaria que você comentasse aí um pouquinho, pensando do ponto de vista do Estado e digital, né? Como é que a gente contribui para que isso que a Soraya está contando aconteça, né? Todo sentido que a Soraya falou, eu concordo totalmente, né? No estudo que eu fiz, que eu tenho um artigo que fala sobre como é que se adota serviços digitais no governo, né, são 4 fatores, e um dos fatores é a colaboração cidadã, né, minha pesquisa de mercado que eu agora continuo do doutorado, exatamente a colaboração cidadã. E daí tu pega países como a Dinamarca, que em tese são países que têm o senso do coletivo mais aflorado, e mesmo lá tu tem dificuldade do cidadão se engajarem. Então, o que a pandemia pode trazer de lição? Ela pode trazer de lição esse senso do coletivo. E mais, as pessoas se tornarem mais digitais ainda. Quando as pessoas começam a comprar por WhatsApp, os empreendedores de bairro, as lojinhas, vendem por WhatsApp, porque eles não têm um site de e-commerce, o governo também tem a oportunidade de ter um cidadão mais próximo para também estar colaborando. Tem outro fator que é o design do serviço, a experiência. Então, como é que eu vou fazer um designer, uma experiência melhor, se eu não tenho o lado de lá me colaborando, como o mundo é, né, da colaboração, e me dizendo o que ele quer de diferente, o que ele precisa. Então, eu acho que isso aflora agora, e também se falou aqui em dados, alguém falou de dados. Dados também é uma questão muito importante que agora, esse momento, nos permite. A gente falava tanto de ciência de dados, né? E a gente está vivendo isso no governo do Estado agora. Além da gente ter a sorte de ter um governador que ele é digital na sua essência, né? Ele usa muito as nossas soluções, e ele, então, ele busca a ciência tanto para o lado da saúde, quanto para o lado da economia, o planejamento. Se vocês olharem todo o modelo de distanciamento controlado, os indicadores que suportam aquele modelo, eles são indicadores também econômicos, então, tem que pensar ciência, também teoria econômica, também impacto na saúde, mas tem que ter ciência sobre os dados. Então, para nós, por exemplo, na Procergs, é uma super oportunidade. Porque hoje, com a guarda dos dados que a gente tem de todos os cidadãos gaúchos, né, quem são pacientes do Estado, quem tiveram algum relacionamento com a segurança pública, para o bem ou para o mal, né, ou aquelas pessoas que estão na escola pública, então a gente passa também a pensar nesse aluno digital. Então, o projeto de salas virtuais, que foi divulgado ontem pelo governador e pelo secretário Faisal, tem um tópico ali de internet patrocinada, porque a gente também ainda luta pela divisão do digital, né? Quem está dentro e quem está fora, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar aí junto. Então, aí tem 1000 possibilidades nas iniciativas de governo. O chatbot aflorou, se vocês olharem todos os estados, praticamente todos têm um chatbot no seu site para tirar dúvidas sobre sintomas e como fazer. Então, acho que uma oportunidade única aí de unir esse empreendedor, que pode ser parceiro e ganhar também, porque não é muito legítimo, né? Ganhar dinheiro junto com o governo para prestar o melhor serviço para a sociedade. Eu acho que todo mundo ganha, né?
Perfeito. Leal, você quer colaborar com a gente aqui nesse tema, por favor? Leal, o microfone acho que está no mudo. Já não está mais. Né? Eu só queria fazer uma adição, o que a Soraya falou, né? A gente fala muito de digital, mas eu acredito muito no conceito do omnichannel. Né? Eu acho que o físico não some, tá? Por quê? Primeiro porque nós temos várias gerações nesse cenário, né? E o mais importante no final do dia é a comodidade que a gente vai dar, tá? Seja via digital ou seja via de forma física, desde que a interface vamos falar aqui, falando de governo com cidadão, seja a mesma, né? Então, o Omnichannel é um conceito muito, muito forte que se fala no varejo. Eu tive uma experiência em varejo antes de ir para a Procegs, né? Mas mesmo assim ele muda um pouquinho, na minha opinião, a forma, né? Se a gente falar no varejo, por exemplo, o Omnichannel, as lojas físicas vão ser mais locais de experiência para depois comprar via digital, por exemplo, do que propriamente a compra em si. Tá? Trazendo isso para o governo, o digital é extremamente importante, mas para as pessoas de idade mais avançada, e Rio Grande do Sul conta com um contingente bastante grande dessas pessoas, nós temos que prover também o físico, mas com o mesmo mindset, com o mesmo pipeline, jornada do cidadão que nós temos no digital. Tá? Então, eu só queria adicionar essa nossa estratégia. Isso é uma estratégia, ou seja, nós temos dentro do governo, e em particular dentro da Procegs, a vida do cidadão desde que ele nasce até depois que ele morre, né? Ou seja, quando a gente cuida dos pensionistas, né? Isso é rico no que se refere à possibilidade de políticas públicas novas, preventivas, em função de correlações de ciência de dados, utilizando essas informações, logicamente preservando o anonimato disso, né? Preservando o cidadão, mas não podemos esquecer que o físico tem que continuar e continuará ainda por muitos anos, com pandemia ou sem pandemia, mas com o mesmo mindset de otimizar, de dar comodidade na jornada do cidadão, tá? Só alguma coisa que não foi tratada antes, mas que é a estratégia do governo do Rio Grande do Sul e a estratégia da Procegs também. Não está olhando só a parte de digital, mas olhando também otimização de processos, otimização de atendimento, comodidade ao nosso cliente, cidadão, seja CNPJ ou seja CPF, né? Nos seus mais diversos canais de comunicação, tá? Legal, Leal. Você sabe que hoje, às 11h30 da manhã, teve um webinar da Abrad, que eu tive o prazer aí de mediar, e foi bem interessante, porque o Fabiano Santana, que é o CMO do Grupo Big, o Grupo Big é dono do Smart, do Santos Clube, tudo aqui no Brasil agora, né? Eles compraram. Ele falou uma coisa que eu achei bem legal. Foi o seguinte, ele estava explicando que as lojas tiveram que abrir rapidamente um atendimento para retirada, né, de RAP, esse tipo de coisa, né? Ele tem lá mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil e ele teve que fazer isso. E aí teve uma pessoa da audiência que perguntou o seguinte, então quer dizer que as lojas físicas vão diminuir? Ele falou, pelo contrário, elas vão aumentar. Exatamente. Porque entrega, eu preciso estar próximo. Então a loja física, eles até citaram isso na live, a loja física vira um centro de distribuição. Exato. A lei física, ela tem que ser avançado. Exatamente. Para eu poder atender as pessoas que não estão, talvez, nas regiões centrais ou nas regiões de mais movimento. Ou então mudando o seu perfil. Já existem lojas em alguns shoppings. Eu vim do Rio, né? Estou em Santa Catarina, tá? Trabalho no Rio Grande do Sul, mas moro em Santa Catarina. Invertemos, né? E eu vim do Rio e tem lojas no Rio de Janeiro, na Zona Sul, que são lojas onde você só faz experimentação. Ou seja, você experimenta a roupa, você experimenta a calça, o sapato, gostou? Tá lá. Devolve e compra no digital. Porque ali o objetivo ali é ter a experiência. Né? Ou seja, e a experiência no digital, para algumas coisas, principalmente moda, ainda não dá para fazer, tá? Então é necessário você ir numa loja física,
com um modelo de negócio diferente, não de venda lá, mas sim de proporcionar uma experiência do usuário, né? E depois fazer a compra de forma digital. Por exemplo, né? No nosso caso aqui, a população do Rio Grande do Sul, grande parte é de pessoas de mais idade, é até uma questão de atender as várias faixas etárias, né? As pessoas vêm do mundo analógico, pessoas que já nasceram no digital, então é um negócio bastante complexo e a gente tem que dar canal para tudo isso, né? E é isso que o governo está fazendo aqui no Sul. Tá? Legal. E mais importante do que isso, como objetivo estratégico. Então, se nós olharmos o mapa estratégico do governo do Rio Grande do Sul, para quem o conhece, está lá 100% digitalização dos processos internos e externos do Rio Grande do Sul, e otimizando, não é simplesmente uma digitalização burra, é otimizando o processo, simplificando a vida do cidadão, mas considerando vários canais de interação com o cidadão. Tá? Não somente esse canal que nós estamos aqui, por exemplo. Perfeito. Soraya, você está me avisando aqui que isso tem um nome, né? Aham. Digital. Tem um nome, né? Digital. Aham. A gente inventa essas coisas, né? A gente inventa os nomes. A gente sempre cria. É importante criar nome, né? Nós do digital somos bons em inventar. Exatamente. Leal, sensacional trazer esse conceito, até justamente para respeitar todas as camadas, né, dos cidadãos que nós temos, mas, sobretudo, para respeitar uma característica que é humana. O ser humano vai querer continuar, assim que pudermos, se abraçar, botar o olho no olho, sentir a presença. E, pessoal, o que nos fez humanos foi a conexão. A gente sabe quanto a não conexão gera, inclusive, problemas de saúde mental e emocional. Então, é muito importante para todos os empreendedores e mesmo para o Estado, enfim, que possam fazer esse modelo híbrido. Do digital, que essa crise nos coloca de modo forçado, mas manter o físico. Isso é insubstituível, especialmente, gente, na educação. A educação, todos os empreendedores, educadores que eu tenho visto vão entregar muito conteúdo online, mas o presencial vai ser um encontro de transformação, de desenvolver mais a parte humana do que a parte de conteúdo. Então eu vejo que um novo mundo, melhor mundo se aproxima. Legal. Ricardo, fecha para a gente todo esse tema, a importância desse momento e como o digital está ajudando isso, por favor. Gente, o que eu posso fazer muito é um depoimento. E tudo que o Leal, que a Karen, que a contribuiu, eu acho que a gente está fazendo um debate de nível, porque é meio injusto, Ricardo, desculpa. É meio injusto colocar você para comentar depois de tudo isso que eles falaram, né? Uhum. Exatamente, mas na realidade eu vejo muito interessante, se puderem botar todos na tela também, eu acho importante agora, todos de microfone aberto, que é um debate bem bacana que vai acontecer agora. O que acontece, né, gente? Essa pandemia, o pessoal me liga e começa, poxa, a pandemia tá ruim, e eu não acho ruim, se eu falo. As pessoas ficam loucas comigo. Por que está ruim a pandemia? Não, temos um problema da pandemia. É óbvio. Eu, como empresa, né, como empresário, como empreendedor e até como indivíduo, eu abri tantas oportunidades que o digital, como meio, me possibilita de eliminar desperdício de tempo. Né? Então, por exemplo, era muito comum eu me deslocar para São Paulo para uma reunião importante de um dia para o outro. E eu perdia um tempo, e uma coisa importante que é a única unidade que nós não compramos. Não se compra tempo. Então, o fato, quando o Leal comenta, a produtividade, não é as empresas, é a sociedade está mais produtiva. Você gasta tempo, e aí a grande reflexão que eu vejo como ser humano é a gente avaliar o quanto nós gastamos tempo em coisas que não geram valor. Como um tempo de deslocamento diário para o trabalho, que não é necessário todo dia no local físico do trabalho. É o tempo que a gente gasta em conversas desnecessárias que não agregam valor para ninguém.
né? Então, a procrastinação, ela é uma coisa que você acaba percebendo grandes oportunidades e realmente agilizar. Então, o meio físico e digital a palavra que o Léo falou, o omnichannel, ele é o futuro, e a pandemia, ela está oportunizando muitas teorias, muitos cases que a gente via lá de longe, uma ou duas empresas que tiveram capital para assumir risco e implantaram realmente o omnichannel. Agora, o omnichannel está sendo implantado para o microempreendedor da esquina, como a Karen falou, que está vendendo pelo WhatsApp. Eu fui para minha casa, eu tenho a sorte de ter uma casa de campo perto de Porto Alegre, e estou morando lá. Eu não estou aqui na empresa exatamente por uma questão da live, para não ter risco de cair alguma conexão, né? Murphy, né? Na tecnologia todo mundo conhece. Mas, hoje eu faço no supermercado pelo WhatsApp. E o dono do supermercado, e é uma cidade do interior, então aqui no Rio Grande do Sul é muito conhecido o velho bolicho, né? Aquele mini mercado, sei lá, em São Paulo, o seu João, o seu Manuel, lá, liga, ele manda por WhatsApp as coisas. Então, assim, não são altas tecnologias, não são tecnologias inalcançáveis. São tecnologias que já existem, que estão aqui na nossa frente, e por algum motivo de resistência e de cultura digital, nunca foram usados. Eu não preciso disso, eu tô velho para isso, mas é muito arriscado, eu prefiro muito mais investir na minha máquina física do que fazer um e-commerce. Acabou. Agora, a pandemia, você vai ter que fazer. Se você não fizer isso, você não sobrevive. Então, a grande transformação que vai vir com essa pandemia é que realmente o digital, ele vai cobrir uma sequência de salvas de desperdício, no meu entendimento. A gente vai ganhar tanta produtividade em coisas que a gente gastava tempo. Eu fechei um negócio com um banco que é cliente nosso, é um negócio de 16 mil horas. É um grande negócio. E esse negócio a gente fechou por videoconferência. Agora, se não houvesse pandemia, jamais, antes da pandemia, seria fechado um negócio desse tamanho via videoconferência. Então, na realidade, se abre grandes... isso aí não dói, viu? Dá para fazer dessa forma. Contrato se assina digitalmente. Pois é. Aí agora eu fechei um negócio hoje, né? Ainda bem, a gente está conseguindo fechar negócio, não parou, diminuiu e está diferente. Então, quem perceber esta lógica, vive. Temos que readequar, não tem só boas notícias, esse é fato, tem muita gente sofrendo, mas quem está sofrendo demais é quem olhava o digital como uma história de longe que outras pessoas faziam. Uhum. Se a gente for pensar hoje, o Magazine Luiza, com todo o histórico dele de crescimento de ações, a gente foi milionário investindo menos que um carro no Magazine Luiza há 6 anos atrás. Qual foi a estratégia do Magazine Luiza? Digital. O Magazine Luiza parou com a pandemia, pelo contrário, aumentou as vendas. Então, assim, esse é o grande... eu acho que a reflexão é a grande palavra que, se a gente for olhar no digital, o que nós conseguimos fazer com o digital? Na realidade, o digital, como a senhora muito bem colocou, é meio. O fim sempre serão as pessoas. Jamais o físico, jamais o abraço, ele será substituível. Então, a nossa sede, nós estamos mudando a nossa sede de Porto Alegre. Por quê? Porque a gente começou a fazer uma avaliação de o que é crítico ou o que não é crítico. Qual é o valor que essa sede me agrega? Está todo mundo em casa, eu só vou ter segurança com os meus colaboradores só depois que vier uma vacina, não vai ser esse ano. O que me agrega a minha sede? Minha sede, ela vai continuar sendo, exatamente o que o Léo falou, para o varejo, uma boutique, um ponto de encontro. Eu digo que muitas vezes vai ser o meu grande ponto que o RH vai trabalhar, que as integrações vão acontecer, que os onboardings vão acontecer, que as salas de guerra para projetos vão acontecer. Mas eu não vou ter mais uma sede enorme de 600, 700 metros quadrados, porque é muito mais funcional um funcionário meu almoçar com o filho, não ter 2 ou 3 horas de deslocamento por dia. Então, são valores que o dinheiro não paga. Quem trabalha em São Paulo, né, Fábio? Tem muitas pessoas que levam, de vez em quando, 4 horas por dia. Tem gente que perde 4 anos de vida em 30 anos se deslocando para o trabalho. Eu queria aproveitar a fala do Ricardo. Eu trazer 3 cases que aconteceram agora na saúde, segurança e educação no governo por causa da pandemia. O primeiro case é a teleconsulta do IP.
Então, a gente tem... Tu imagina se as pessoas iam fazer consulta. O teleconsulta era uma coisa meio... A telemedicina uma coisa meio longínqua, assim, né? Em 15 de abril, se faz um mês e 15 dias, a gente implementou para 7 mil médicos, para 1 milhão de pessoas, que são os beneficiários do IP, a teleconsulta. Então, é uma coisa que é inimaginável. A boa fila da consulta. Outro case são as salas virtuais que eu já tinha comentado antes, do governador que anunciou ontem. Então, quando é que eu ia imaginar que alunos da escola pública o Estado ia prover uma possibilidade deles de ter EAD? Sempre quando tu pensa em ensino à distância, tu pensa um curso pago ou numa escola privada, tu não pensaria numa escola pública. No case da segurança pública, a gente teve que criar um artifício, a gente já tinha delegacia online, a gente teve que criar pré-ocorrência policial. Já que as pessoas não podiam se deslocar até a delegacia de polícia, elas tinham que ir para outros fatos crime poder registrar, mesmo que não fosse a ocorrência ainda fechada, mas que fosse uma pré-ocorrência. Tem esses 3 casos, e eu lembrei de um quarto, que daí é com a sociedade, que a gente abriu uma inscrição para voluntários, a Secretaria da Saúde pediu, em 24 horas nós tivemos 600 e poucas pessoas, hoje a gente tem 3.400 pessoas inscritas, profissionais de saúde ou não, para ser voluntários para ajudar na pandemia. Só foi possível porque a gente teve essa oportunidade. Então, olhando desse lado da onda boa que o Ricardo trouxe, eu acho que tem um monte de oportunidade mesmo aí. Dizem que eu sou um eterno otimista, né, Karen? Mas, assim, o pessoal adora privilegiar o pessimismo, a dor. Eu prefiro evitar isso. Isso eu acho que é uma estratégia de perda. Na realidade, só o inimigo que gosta que você pense assim, né? Então, na realidade, a gente tem que pensar o quanto a gente vai ganhar retirando desperdícios, os verdadeiros tabus digitais, teleconsulta, home office. Eu tenho exemplos de pessoas muito próximas que transportaram um call center de 250 pessoas para home office. Vai voltar aos 250? Provavelmente não, porque o home office em si, que foi legalizado nas leis trabalhistas do nosso país tardiamente ano passado, ou retrasado, se não me engano, a gente vai ver agora que, na realidade, vai ser a grande condutora, né, que é o né, o teletrabalho, a teleconsulta, o teleserviço, tudo vai acontecer desta forma. E, obviamente, que a gente tem exemplos ímpares, como pedir comida já por alguns aplicativos, pedir o app de transporte, que a gente conseguiu exponenciar diversos tipos de serviços através do canal digital. Eu acho que essa pandemia, ela vai gerar benefícios absurdos dentro desse mindset digital, principalmente ao empreendedor que não nasceu digital. O empreendedor que, muitas vezes, olha o digital, é o rapaz da informática ou o rapaz do marketing que vai cuidar para mim. Ele não trata, o CEO não trata como digital. Agora ele trata. Agora, o digital está na pauta estratégica de qualquer empresa no Brasil e no mundo. E isso vai mudar. Essa é a grande transformação, ao meu ver. Né? O Estado ele já está pensando em digital há muitos anos, a Proseg já faz esse pensamento estratégico há muitos anos, e eu acredito que essa pandemia, o lado bom dela, obviamente ela tem um lado ruim, eu como um eterno otimista não gosto de olhar o lado ruim, eu gosto de saber do lado ruim e me precaver para as questões ruins, mas o lado bom tem muita oportunidade. E como é que a gente faz isso? E aí eu acho que é um grande ponto de raciocínio, né? No início da nossa live, eu falei muito da palavra colaboração-abundância, né? E aí a competição e escassez. Eu gosto muito dessa lógica, porque, por exemplo, o nosso trabalho ele foi claramente voluntário. Temos um convênio de colaboração, né, com a Proseg, com o governo do Estado, e colaboramos, temos um trabalho voluntário. Entendemos que era a nossa missão colaborar e ajudar o Estado, mas a colaboração ela é tão abundante que só para fazer essa live já nasceu 2 lives. A gente já teve mais de 10 orçamentos de pessoas que souberam do nosso trabalho e se identificaram pela causa e já quiseram falar com a gente, principalmente porque isto é uma atitude positiva, uma atitude que, para mim, é o remédio dessa pandemia. Então, a principal vacina disso é atitude positiva, é pensar para frente, não ficar se lamentando. Perdeu, agora o que a gente vai fazer para deixar de perder e crescer novamente? Acho que esse mindset, essa conduta,
é o que gera talvez das palavras do nosso título, que é a responsabilidade, o título da nossa live, né? Então, essa responsabilidade, tanto da Procergs, da Digital Business, da Sonata, a nossa responsabilidade, isso todo mundo aqui tem muito claro. E se a gente conseguir propagar essa mensagem, isso a gente faz uma coisa, isso a gente faz diferença, isso a gente faz quanto serviço que vários parceiros poderiam estar conectados com a Procergs e poderiam prover serviços, e a gente reduzir o custo do Estado, que é o grande problema, não do Rio Grande do Sul, mas de todo o Estado hoje, União, enfim, como a gente consegue, com dígito, a gente fazer isso, gente? Dígito, e aí, um elogio para a Karen e para o Leal, e com gestão. Sem gestão a gente não faz nada, já falava Vicente Falcão. Né? Então, isso eu acho que é um grande ponto, que se a gente tiver um mindset de organizado, de gestão, de controlar indicador, e usar o digital como meio, como ferramenta, a gente acelera tudo. O Estado, a empresa privada. Esse é o grande, para mim, é uma grande lição que a pandemia está trazendo, e que a gente brinca que é uma tatuagem, né? A gente vai passando por essas crises, né? Eu lembro do meu pai que passou pela crise lá do Collor, roubaram tudo que tinha na poupança dele, voltou, não voltou quase nada. Ele ficou com uma tatuagem no braço e nunca mais errou determinadas coisas porque aprendeu com aquilo, né? Eu acho que a pandemia vai nos trazer muito essa visão de vamos parar de ser tradicional. O tradicional não é uma coisa boa. A inovação, né, e aí é fundamental a gente pensar de uma forma inovadora. E, obviamente, o digital, ele é um dos grandes pilares dessa nova sociedade, como a Soraya falou. É isso, Fábio, eu queria só fazer alguns comentários em cima do que foi falado, principalmente no que se refere a aprendizado para frente, né? E a gente está fazendo esse exercício dentro da Procergs, né? A gente fala de novo normal, mas a gente está pensando o novo depois do novo normal, ou seja, quando efetivamente a vacina aparecer e a gente voltar à normalidade, que espero que não seja a anterior, que seja uma diferente, com um pouquinho mais do que a gente está falando aqui, né, de colaboração, né, de olhar um pouquinho mais o ser humano, né? E dentro da Procergs a gente começa a exercitar algumas coisas, né? Só para dar alguns números, né? Só da pandemia nós tivemos até esse momento mais de 100 solicitações de mais diversos tamanhos, né? Do governo do estado, tá? Dessas 100 solicitações vocês participaram de duas de bastante importância, né? Como nós falamos, né? Isso de março para cá, né? Então, nós estamos falando aí de 2 meses. Dessas 100 solicitações, né, dos mais diversos tamanhos, dos mais diversos assuntos, né, a Karen citou alguns, né, mas tem uma série de outros, tem na Fazenda, tem no Detran, tem na Cosan, tem um monte de lugar, 80% está em produção. Tá? E a forma de ter isso, 80% em produção e 100% do mais relevante em produção, ou seja, o que é relevante já está em produção, está diretamente ligado a 2 pontos principais. Primeiro, o mindset de startup, né, que eu espero que isso permaneça para frente, que seja um legado importantíssimo para a nossa empresa e para quem trabalhar com a gente. Segundo, uma mudança de mindset de que nós temos que ser provedores de soluções, como eu falei anteriormente. Então, nós temos que trabalhar mais com parcerias. E segundo, acabar com o preconceito de que home office, tu citasse isso muito bem, de que home office gera improdutividade, que só pessoas muito disciplinadas conseguem produzir em home office. Eu discordo, eu acho que home office com governança e com indicador de performance funciona muito melhor pelos motivos que vocês falaram até então, do que trabalho presencial. Então, a Procergs, na minha cabeça, ela não volta do jeito que entrou. Ou seja, a gente está se preparando para que nós possamos implementar de forma estrutural o home office na empresa. Nós estamos nos preparando para trabalhar mais com parcerias, nós estamos nos preparando para fazer entregas mais curtas e rápidas, ou seja, fazer os quick wins, né? Os quick wins que são entregas rápidas, mas que trazem um benefício para o governo importante. E isso
só é possível se nós trabalharmos, por exemplo, como a gente fez com vocês, né? Eu lembro que a gente conversou numa quinta-feira à noite, na sexta-feira a gente reuniu a equipe da Karen com vocês e no domingo nós já tínhamos um produto com cara, quase pronto. Tá? Então, isso mostra espírito de startup. Isso mostra eliminar a burocracia, mostra aquilo que não agrega valor, mostra ir direto ao ponto, e com foco, com pragmatismo e com objetividade e de resolver um problema que é crítico. Então, se nós tivermos o senso de urgência e a leveza que uma startup tem, nós vamos entregar muito mais para esse governo, e essa é a minha vontade que aconteça dentro da empresa que eu estou hoje gerenciando. Tá? Então, o que vai ficar para frente de aprendizado, olhando o lado cheio do copo, é isso. Ou seja, o que nós aprendemos com a pandemia? Sermos mais rápidos e podemos. Trabalhar com parceria e podemos. Trabalhar em casa e sermos mais produtivos e podemos. Então, por que não implementar isso na nossa vida normal daqui para frente? Tá? Então, nós, na diretoria, né, a Karen sabe disso, a gente tem discutido isso bastante, e agora já expandindo essa discussão para o nível de gerência, e já algumas pessoas já estão voltando aos poucos para a empresa, mas tem pessoas que nós já estamos dizendo, olha, o teu trabalho certamente vai ser home office, mas com uma condição, tu não pode perder o fit com a empresa. Então, não é o home office a vida toda. Tu tens que, de vez em quando, ir lá porque tu és membro da empresa. Tu não és um consultor para a Procegs, tu és um colaborador da Procegs. De novo, o conceito de omnichannel. De novo, a importância de ter também o relacionamento pessoal, o abraço, tudo que nós falamos aqui, senão a pessoa perde toda o comprometimento, todo o fit, eu uso o termo fit, o fit com a companhia. Tá? Muito bom. Pessoal, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso webinar, então eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, as considerações finais. Eu queria inverter um pouquinho a ordem agora, né? A gente começou Estado, empreendedorismo e sociedade, eu queria inverter um pouquinho a ordem, eu queria começar com a Soraya, ela fazendo as considerações finais aqui dessa conversa, desse bate-papo que a gente teve aqui. Depois eu queria Ricardo, Karen, e queria fechar com o Leal, por favor. Tá bom? Com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, adorei tudo que eu ouvi aqui, como sempre a gente aprende, sempre que a gente também se disponibiliza. Adorei também essa sinergia, para a gente também tirar os preconceitos, né, e ver como existe sinergia entre todos os setores. Porque, gente, se isso não tiver, eu sou o Estado, eu sou cidadã, a gente é tudo no final das contas. Então, é parar de enxergar as coisas departamentalizadas. E eu queria finalizar minha fala, bem breve, citando uma das empresárias que a gente já falou aqui, Luísa Helena Trajano, que é uma mulher extraordinária, e ela, participei de um webinar com ela faz 2 semanas, ela disse o seguinte, pessoal, a crise, ela simplesmente traz à tona tudo que a gente precisa aprimorar. Ela mostra o que a gente fazia certo e o que a gente fazia errado. É como em situações como essas fica muito evidente, se desvelam as situações, fica tudo muito claro aonde a gente precisa mudar. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, apesar das grandes dificuldades, ok, gente? Todavia, se a gente observar a história da humanidade, não existe humanidade sem crise. Isso faz parte da nossa lógica de sermos humanos. Então, essa crise é a primeira crise que a nossa geração, em termos globais, está vivendo. Estamos sendo demandados por uma nova forma de agir, porque não tem manual, gente, não tem coisa escrita de como é que a gente deve seguir. Por isso que é importante essa cooperação. Então, essa iniciativa foi fundamental para a gente entender que o futuro é construído com todas as partes unidas. Então, me sinto privilegiada de estar aqui, e com certeza isso reforça a vontade de fazer cada vez mais e melhor. E acredito também, Ricardo, que quando a gente entrega o nosso melhor, a vida devolve. Então, como tu fizeste, né, como empresa, certamente vai gerar muita prosperidade para o negócio. Obrigada, pessoal. Legal, Soraya, obrigado. Ricardo, vamos para as considerações finais, por favor? Vamos lá, gente. Poxa, eu estou super feliz aí em estar compartilhando com vocês. Tem muita coisa legal aí que a gente está fazendo, muita mudança positiva, é bem o que a Luísa Trajano fala, né? Então, assim, a gente tem hoje muita oportunidade.
A gente vem fazendo várias ações, né, então, inclusive na área de educação, formação de jovens, enfim, a gente tenta hoje, dentro das nossas disponibilidades, né, a gente tenta montar várias ações que a gente consiga sempre apontar para o humano, sempre tentar desenvolver o humano, né, tento desde desenvolver o nosso colaborador que está aqui dentro, como também trazer outros colaboradores através de captação de jovens, de formação, exatamente porque eu acho que é a responsabilidade de todo cidadão e para quem é empresário, eu acredito que também é uma das responsabilidades apoiar o desenvolvimento do ser humano. Tá? Então, a gente coloca como nosso propósito, é muito importante, a gente presta serviço de software, de comunicação, mas o que move tudo isso, o que faz, a gente acha isso como um meio que acaba sendo o fim para o nosso cliente, mas para nós o fim é as pessoas que estão envolvidas, e foi muito legal porque a Procerix conseguiu conhecer um pouco dessas pessoas e ver um mindset diferente que a gente consegue acultuar aqui dentro, que é o mindset do servir, de estar contente com o quadro assinado, né, eu digo que são pintores, né, então a gente tenta trazer muito essa lógica, né, e fico muito, muito agradecido, né, passo a palavra, acho que agora é para Karen ali, mas muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, tá, muito bacana, bastante gente de vários lugares, muito obrigado, gente. Então tá, então, boa tarde, então, a todos, finalizando aí, agradecer a Digital Business por essa oportunidade, pela parceria, foi muito legal mesmo, a gente aprendeu muito com vocês. Eu acho que eu queria encerrar com um convite, né, que a gente está aberta, a Procerix está aberta para outras iniciativas, outros parceiros, pode ser pessoas, pode ser empresas que queiram impactar socialmente com tecnologia. A gente está aberto para ouvir ideias e para fazer diferente. E dizer para a Soraya que ela falou muito dos olhos, que as pessoas falam com os olhos. E mesmo a gente de máscara, os olhos ainda estão de fora. Então, se a gente não tem o sorriso com a máscara, mas a gente tem os olhos. Então, usar também os olhos como uma mensagem final. Legal. Tá no microfone, tá no mute ainda. É que tinha alguém que estava controlando esse negócio, mas eu estou controlando igual, aí não funciona, não tem jeito. Vamos lá, então, é só agradecendo de novo, né? É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar. Assim, eu quero agradecer por vários motivos. Primeiro, falar sobre os projetos que nós trabalhamos em conjunto, né? Poder colocar isso para quem está nos ouvindo, né, que mostra um sucesso, uma parceria entre privado e público, né, eu fiquei bastante feliz pelo resultado dos dois projetos. Falar um pouquinho sobre o reposicionamento da Procerix, né, em relação ao governo, como protagonista na estratégia de digitalização do governo, e dizer assim, eu sou como você, Abel, eu sou um otimista crônico, tá? Então, a pandemia é ruim, mas eu tenho a oportunidade de estar nesse momento conseguindo contribuir com meus 35 anos de experiência no mercado de TI com o cidadão. Então, isso, como profissional e como ser humano, não tem preço, né? Ou seja, foi uma grande felicidade eu ter aceitado, aí, eu sou vindo da área privada, ter aceitado o convite do governador e do secretário Gastal para conduzir essa transformação digital do governo e, apesar de não ser nas melhores condições, nesse momento, poder contribuir de forma diferencial para a vida do cidadão, para fazer com que as pessoas consigam ter os serviços e as informações necessárias para tocar a sua vida, apesar do isolamento. Então, eu me sinto aí como profissional um privilegiado de, nesse momento, estar podendo utilizar toda a minha experiência em prol da sociedade. Tá? É o que eu tenho aí em adicional a falar. Bacana. Bom, como mediador foi um prazer estar aqui com vocês, acho que o papo foi de alto nível, acho que a troca de ideias foi bem bacana. Eu queria agradecer aos participantes, não só pelo tempo de vocês, mas pela sinceridade e a lealdade com que vocês expuseram as ideias e a troca de experiências. Eu acho que isso é muito bacana, isso faz parte da estratégia da Digital Business, de estar mais presente no mercado digital,
os webinars agora passam a ser parte estratégica da comunicação da Digital Business. Então, acho que fica meu agradecimento, primeiro, à oportunidade, segundo, a todos os participantes, terceiro, a toda a nossa audiência, e eu não podia deixar de esquecer o pessoal que ficou aqui no backstage, que é o Diego e o Léo, que ajudaram na organização. A gente conseguiu terminar exatamente em 1 hora. Muito obrigado a todos, foi um enorme prazer estar aqui. Grande Tchau, abraço. pessoal. Tchau. Tchau. Muito prazer. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.